O programa Saber Direito desta semana é com o professor Kleber Salles. O curso é sobre Direito do Trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, estamos aqui para a nossa última aula sobre direito processual ou processo eletrônico na Justiça do Trabalho, desta feita envolvendo a questão probatória nessa seara. Meu nome é Kleber Salles, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e juiz do trabalho substituto no TRT da 18ª Região. Ao longo das aulas, nós podemos analisar questões relacionadas à própria localização histórica, sócio-jurídica do processo eletrônico no ambiente brasileiro, objeto da primeira aula. Analisamos a questão relacionada aos princípios processuais revisitados num contexto de processo eletrônico, inclusive para identificar a existência ou não de novos princípios ditos eletrônicos. Passamos pela identificação dos atos e a forma de se praticar os atos processuais, também num sistema de processamento eletrônico, hoje adotado pela Justiça do Trabalho, chamado PJE-JT, e analisamos a questão da comunicação e dos prazos processuais nessa mesma seara. Para agora, nesse último momento da semana, cuidarmos das provas no ambiente de processo eletrônico. Tema de altíssima relevância na medida que, por influxo de alguns supostos novos princípios que passariam a informar o processo eletrônico, podem gerar alguma divergência do ponto de vista do alcance mesmo do poder instrutório do juiz do trabalho nesse ambiente dito eletrônico. Muito bem. Provas ou as provas no ambiente processual representam exatamente o arcabouço de elementos ou o conjunto de elementos que o juiz ou sobre os quais o juiz vai se debruçar para formar a sua convicção ou a chamada livre convicção motivada. Então, é preciso identificar, ou no contexto do processo eletrônico, o que nós precisamos identificar é até que ponto as provas, com seus objetos, com seus meios, recebem ou não, ou sofrem ou não, algum temperamento, alguma modificação da forma de o juiz do trabalho ver o arcabouço probatório, analisar o arcabouço probatório. É importante, para tanto, nós analisarmos exatamente a definição legal de prova, constante lá no artigo 332 do Código de Processo Civil, que nesse particular é absolutamente ou tranquilamente aplicável ao processo do trabalho por força do artigo 769 da CLT. Vale dizer, há lacuna no processo do trabalho quanto a isso, a CLT não cuida de uma definição legal do que seja prova, e há, ou não há, melhor dizendo, nenhuma incompatibilidade principiológica entre o conceito de prova, a definição legal do CPC 332, com o arcabouço processual trabalhista. Então, diz o 332 que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se funda a ação e a defesa. Então, todos os meios de prova são legítimos. No âmbito do processo judicial eletrônico, muda essa definição, ou essa definição sofre alguma alteração substancial? Do ponto de vista técnico da definição, ou instrumental da definição, nós não temos aqui uma alteração substancial, na medida em que, mesmo ou no âmbito do processo eletrônico, prova ou os meios legítimos de prova continuam subsistindo. Agora, não há como negar, no entanto, que no âmbito do processo eletrônico há algumas circunstâncias, algumas características que podem efetivamente alterar a forma com a qual ou pela qual o juiz analisa o ambiente
perdão, o ambiente probatório. Na medida em que a disponibilidade das informações, a rapidez das informações e a dimensão das informações é considerável, ou pode ser consideravelmente maiores no ambiente eletrônico se comparado com o ambiente físico. Eu dava um exemplo de aplicação do que se chama, por parte da doutrina, por uma parcela da doutrina, melhor dizendo, de princípio da conexão, a consulta feita diretamente pelo juiz quanto a um determinado objeto de prova, que seria uma norma municipal, por exemplo. Ora, não há aqui, ou em se tratando de um processo físico, o juiz, ou nada impede que o juiz também o fizesse. A diferença é que, ao se realizar essa consulta no âmbito do processo eletrônico, com um clique se faz a consulta e com o outro pode-se juntar ou pode-se inserir naquele documento chamado sentença o chamado hiperlink, ou o caminho até aquela informação depositada em ambiente de rede ou web. Então, no processo físico, o que o juiz poderia fazer para alcançar o mesmo desiderato? E aí, por isso, a meu ver, não se trata de um novo princípio, mas de uma característica nova para o processo eletrônico, para o processo de trabalho através do processo eletrônico. O juiz poderia expedir um ofício, por exemplo, determinando a juntada ou solicitando cópia daquela lei, se aquele município não tivesse, por exemplo, uma página na rede mundial de computadores. Ou poderia, havendo essa página e sendo o processo físico, imprimir a cópia daquela lei e fazer juntada aos autos físicos. Ou mesmo fazer simplesmente referência ao caminho eletrônico até aquela norma municipal depositada na web, ou seja, na página, no sítio eletrônico daquele determinado município. Então, mesmo no processo físico, havia essa possibilidade. Mas qual é a diferença, então? É a rapidez, é a potencialidade dessa consulta. Porque, como eu disse, num clique você faz a consulta e no outro você, inclusive, já insere aquele referencial legal na sentença que o juiz está elaborando. É sempre importante marcar a necessidade, quando não se trata aí de fato notório, ou de fato tipicamente notório, de ouvir a parte envolvida, sob pena, a meu ver, de vilipendiar o princípio do contraditório. Já o artigo 337 diz: a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o juiz. Ou seja, no exemplo dado, se o juiz não houver determinado a juntada ou a prova daquele ato municipal, estadual ou mesmo estrangeiro, não há como se falar em uma proatividade ou mesmo uma oficiosidade exacerbada do juiz, porque simplesmente ele não determinou a juntada. E se não determinou a juntada, ele pode, por obrigação de conhecer o direito, buscar aquela legislação e dela fazer uso naturalmente. Não há aí, a meu ver, uma nova principiologia, mas sim uma característica específica do processo eletrônico que vai permitir essa interoperabilidade e essa intercomunicação mais rápida, mais efetiva, com a dinâmica, de fato, diferenciada. Já o artigo 765 da CLT, que trata do juízo interveniente, do juízo com atividade probatória dinâmica e não estática, em busca da chamada verdade lógica, conceito, inclusive, que supera a ideia da verdade chamada real. Então, trabalha-se hoje mais com critério de verdade lógica, verdade processual, do que propriamente de verdade real, ou busca da verdade real. Afinal, o processo traz, via de regra, duas versões e a busca da verdade tem que partir de uma lógica e não necessariamente, porque não necessariamente se alcança aquela verdade concreta absoluta. Então, nesse critério, o artigo 765 da CLT
traz o poder de o juiz do trabalho adotar todos os meios legítimos à sua disposição com vistas a buscar a melhor solução daquele processo, com vistas a buscar o esclarecimento efetivo, lógico, daquilo que encontra-se duvidoso no contexto daquele conflito de interesses. Então, o artigo 765 da CLT, a meu ver, conjugado com as ferramentas que são colocadas à disposição do processo eletrônico, potencializam o poder instrutório do juiz, potencializam o magistrado do trabalho na busca dessa chamada verdade lógica, nesse contexto de identificação daquilo que mais se aproxima com o que de fato aconteceu. E é importante registrar que no âmbito do processo do trabalho, a gente tem um contexto chamado de pluralidade objetiva como regra. Vale dizer, as petições iniciais veiculam quase que ordinariamente vários pedidos e muitas vezes cada pedido relacionado a determinado fato, de modo que o objeto da prova no processo do trabalho muitas vezes é múltiplo e o que demanda um contexto probatório bastante seguro e rígido, do contrário a um grande risco de cometimento de injustiça. Então, o 765 da CLT é uma arma, é uma ferramenta de altíssima importância para que o juiz do trabalho, numa visão dinâmica da carga probatória, possa imprimir ou se valer de todos os meios possíveis para encontrar a chamada verdade lógica. Repito, o 765 da CLT, combinado com as ferramentas à disposição do juiz no processo eletrônico, e que ferramentas essas que estão ainda em crescente implantação, vão ser de absoluta importância para a efetividade do processo do trabalho. As provas são marcadas no processo do trabalho por alguns princípios, dentre eles posso destacar o princípio do contraditório da ampla defesa, ou seja, não podemos esquecer esses postulados, esses pilares, só pelo fato de estarmos em ambiente eletrônico. O princípio da necessidade da prova, então não há por que o Poder Judiciário se movimentar se a prova é desnecessária. Por exemplo, se trata de um fato típico ou tido por notório. Não há que se falar em necessidade, portanto, não há um avanço na investigação daquilo que já é claro, daquilo que já é notório à vista de todos. Unidade da prova. A prova precisa observar, ou precisa ser colhida de modo a que não sirva, não se preste, ou não se preste apenas casuisticamente. É preciso que a prova observe uma unidade de colheita e de resultado para que a gente não tenha ou não corra o risco de cometer injustiças apenas pensando partes de determinado elemento de prova para favorecer o litigante A ou o litigante B. O princípio da proibição da prova obtida ilicitamente. No contexto do processo eletrônico, esse princípio passa a ser de observância ainda mais rigorosa, na medida em que a sociedade informática está diante de uma realidade de exposição da